As Boas Novas, segundo João, capítulo 1. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com o Deus, e a Palavra era Deus. Este estava no princípio com o Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. O que veio à existência por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a tem vencido. Surgiu um homem enviado como representante de Deus. Seu nome era João. Este homem veio em testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que pessoas de toda sorte crescem por intermédio dele. Ele não era essa luz, mas havia de dar testemunho dessa luz. A verdadeira luz, que dá luz a toda sorte de homem, estava para vir ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo veio à existência por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio ao seu próprio lar, mas os seus não o acolheram. No entanto, a tantos quantos o receberam, a estes deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome, e nasceram, não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E observamos a sua glória, uma glória tal como a de um filho unigênito de um pai. E ele estava cheio de benignidade merecida e de verdade. João deu testemunho dele. Sim, ele realmente clamou. Este era aquele que o disse, dizendo: aquele que vem atrás de mim avançou na minha frente, porque existiu antes de mim. Pois todos nós recebemos de sua plenitude. Sim, benignidade merecida sobre benignidade merecida. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A benignidade merecida e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está na posição junto ao seio do Pai, é quem o tem explicado. Ora, este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar-lhe: quem és? E ele confessou, e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: o que então? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, portanto: quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz de alguém clamando no ermo. Fazei reto o caminho de Jeová, assim como disse Isaías o profeta. Ora, os que tinham sido enviados eram dos fariseus. De modo que o interrogaram e lhe disseram: então, por que batizas, se tu mesmo não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo em água. No meio de vós está parado um a quem não conheceis, o que vem atrás de mim, não sendo eu nem digno de desatar o cordão de suas sandálias. Estas coisas ocorreram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu disse: atrás de mim vem um homem que avançou na minha frente, porque existiu antes de mim. Até eu não o conhecia, mas a razão por que vim batizar em água era que ele fosse manifestado a Israel. João deu também testemunho, dizendo: observei o Espírito descer como pomba do céu, e permaneceu sobre ele. Até eu não o conhecia, mas o mesmo que me enviou a batizar em água disse-me: sobre quem for que vires descer o Espírito e permanecer, este é quem batiza em Espírito Santo. E eu o vi e dei testemunho de que este é o Filho de Deus.
Novamente, no dia seguinte, João estava parado com 2 dos seus discípulos, e ao olhar para Jesus andando ali, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. Jesus voltou-se então, e observando que o seguiam, disse-lhes: O que estáis procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido quer dizer instrutor, onde estás pousando? Disse-lhes: Vinde e vereis. Concordemente foram e viram onde estava pousando, e ficaram com ele aquele dia. Isso foi cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram o que João dissera e que seguiram a Jesus. Este primeiro achou seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que, traduzido, quer dizer Cristo. Conduziu-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, ele desejava partir para a Galiléia. Jesus achou assim Filipe e disse-lhe: Sê meu seguidor. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Mas Natanael disse-lhe: Pode sair algo bom de Nazaré? Filipe disse-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito dele: Eis um israelita de verdade em quem não há fraude. Natanael disse-lhe: Como é que me conheces? Jesus, em resposta, disse-lhe: Antes de Filipe te chamar, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel. Jesus, em resposta, disse-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Verás coisas maiores do que estas. Disse-lhe ainda mais: Eu vos digo em toda a verdade. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus ascendendo e descendo para o Filho do Homem.